Leozão, a gente vai falar bastante, né, dos elencos, principalmente no último bloco, mas ainda falando de Brasileirão, quero saber de você, é o Wanderson. A gente agradece demais um superchat internacional aí, ó, $2. E ele fala que o Brasileirão tem um nível mais alto que a fase da Libertadores. E voltando a falar do Brasileirão, nossa produção também preparou uma arte aqui muito legal do São Paulo, não é muito legal, não. A arte é bonita, enfim, tudo, mas a informação, o conteúdo que tem aqui não é bom. Tem o Juan Tressoldi, isso é bom, porque, pô, enaltecer a partida dele, que partida que ele fez ali contra o Palmeiras, né, no Choque Rei, ali, ó, marcando o Flaco Lopes, mas tem aqui os números do São Paulo no Brasileirão, em mais detalhes, né, tá bem complicado mesmo, é quase o último, quase o lanterna em todos os rankings ali, de quase todos os atributos. Quero saber de você, Léo, sobre a questão, né, a gente tem nosso inscrito, o Wanderson, que falou sobre a Libertadores, que é mais fácil agora nesse momento, até que o São Paulo está mais encaminhado na Libertadores, está encaminhado, né? Só agora precisa realmente vencer para brigar, por ter uma bela campanha, para ter melhor campanha, para depois decidir em casa mata-mata. Mas vai a pergunta para você, que tem muita gente perguntando, pô, precisa priorizar Copas, precisa priorizar Brasileirão, e levando em conta agora, muita gente pergunta isso no começo da temporada, né? Mas levando em conta agora que o São Paulo tá penando no Brasileirão e tá ali já encaminhado na Libertadores, qual que é a sua posição? Você acha que precisa, eventualmente, ganhando amanhã contra o Libertad, nas próximas partidas da Libertadores, na próxima ali, que vai ser dentro de casa também, poupar, ter um time misto na Libertadores e ir mais com força máxima no Brasileirão? Ou queria saber qual que é a sua posição sobre isso? Minha posição é que já deveria poupar no jogo contra o Libertad. Vendo o que o Libertad fez contra o São Paulo dentro de casa, sabendo como o Libertad joga, um empate praticamente credencia a gente classificado para as oitavas de final, e eu faria isso, porque, infelizmente, se o São Paulo tivesse feito o dever de casa, como eu disse, contra o Sport, contra o Cruzeiro, diversas oportunidades, estaria numa posição muito mais tranquila para poupar, jogar contra o Libertad completinho e poupar contra o Grêmio, ou não precisa poupar, de repente, um time mais alternativo, mesclar as principais peças, mas hoje não tem o que fazer. Se fosse, eu não sei como é que está a parte de fisiologia do São Paulo, se esses jogadores estão com muita minutagem, com pouca minutagem, mas, inclusive, eu acho que o Zubeldia deve ir com titular nos 2 jogos. Mas se for para escolher, eu prefiro poupar contra o Libertad, que a situação do São Paulo é mais confortável, do que poupar contra o Grêmio, porque o Grêmio não é um time fácil, não é carne assada, não é um time que a gente vai passar de qualquer maneira, que dentro do Morumbi a gente vai conseguir controlar o jogo, vai ser um jogo muito difícil, contra o Mirassol também, é minha opinião, não vejo todo esse time ruim que o Mirassol tem, que as pessoas falam. Eu acho que o Mirassol é um time muito competitivo, vai brigar até o último minuto pela permanência na Série A. Então, para ontem o São Paulo tem que poupar, para ontem o São Paulo tem que focar no Campeonato Brasileiro, né? Mas eu acho que ele deve ir contra o Libertad, até pensando na primeira colocação do grupo com o time titular, e contra o Grêmio também, e aí para o último jogo contra o Tadieres, que já praticamente deu adeus à competição, ele deve poupar e deve ir com o time reserva. Pelo menos é assim que eu espero. Agora, falando ainda sobre o Campeonato Brasileiro, né, 16º lugar, 19º em vitórias, 19º melhor ataque, 18º em número de chutes totais, 17 finalizações na direção do gol e 17º escanteios. Então a gente só não está no Z4 realmente na colocação geral por um curto espaço de pontuação. O resto, a gente tem hoje uma campanha de rebaixado. Não quer dizer que o São Paulo vai ser rebaixado, não acho que vai ser rebaixado, mas eu acho que tem uma campanha de rebaixado. E até pegando esse gancho, Pedro, se você me permite, eu vi muita gente falando, eu queria até responder um comentário aqui do Luca Leal, ele fala aqui, ó, discordo demais de vocês, não falta repertório para o Zubeldia, falta repertório para o elenco. Esse elenco com os desfalques na mão de qualquer um renderia menos que isso. Eu discordo veementemente. E porque esse elenco estava completo no começo da temporada, não foi bem, o Zubeldia não usava base, e ele precisou usar a base, como a Gabi bem disse, por conta das lesões, e foi uma grata surpresa os meninos estarem rendendo o que estão rendendo, né? Poderia também não ter dado certo, e sinceramente eu acho que o trabalho do Zubeldia em um ano não é um trabalho bom, não dá para a gente falar, pelo tamanho que é o São Paulo, a gente se rebaixar e se nivelar esse trabalho do Zubeldia, que foi quartas de final na Libertadores no ano passado, quartas de final da Copa do Brasil,
e classificou direto para a Libertadores, porque o Botafogo foi campeão da Libertadores. Se o Botafogo não fosse campeão da Libertadores, a gente não classificaria direto. Então, assim, é um trabalho regular, não acho que seja um trabalho ruim também, mas não dá para a gente rebaixar a régua do São Paulo, do tamanho da grandeza do São Paulo, nessa escala em que o Zubeldia entregou até aqui. Ele não é o principal culpado, como a gente disse, tem elenco. O elenco desse ano ele é bem melhor do que do ano passado. O São Paulo se desfez de 10 peças, mas das 10, talvez só o Wellington Rato e o Nestor figurariam nesse time titular. O resto realmente era para compor elenco, para encher e inflacionar a folha salarial do São Paulo, né? Trouxe o Oscar, que para mim é o melhor meia do futebol brasileiro em atividade hoje, mesmo com a idade avançada, né? E manteve o Lucas, né? Renovou com o Lucas. Então, assim, a gente teve o Caleri por um período de tempo, infelizmente ele teve problema de LCA. Eu acho que o São Paulo não tem essa de leite de pedra. O São Paulo tem, sim, um dos principais elencos, se a gente analisar ali o G7, G8 até G10, mas, assim, não tem peças de reposição à altura. Isso acaba atrapalhando um pouco, principalmente num campeonato que precisa de regularidade, que é o Campeonato Brasileiro. Então, o Zubeldia deve ser cobrado. Acho que ele está em um processo de evolução. Espero que o São Paulo evolua. Deve ganhar contra o Libertad. Isso deve dar moral para o jogo contra o Grêmio. Minha opinião, Pedro, se perde do Grêmio em casa, tem que ligar o sinal de alerta e temos que ter uma nova Zubeldia. Não dá para a gente ficar se nivelando para baixo dessa maneira, porque o Campeonato Brasileiro ele é cruel e traiçoeiro. Quando você menos espera, já vai ficar difícil de você alcançar os pontos, e aí, meu amigo, aí a coisa... É um campeonato muito difícil, né? É um campeonato muito difícil, porque não tem jogo fácil, literalmente. Nem que você jogue contra o Juventude em casa. Pode se surpreender, porque às vezes os caras vêm com tudo, os caras estão tomando goleada de todo mundo, e às vezes a gente pode passar sufoco, porque é um campeonato extremamente difícil, bem difícil mesmo. Por isso que ele é traiçoeiro, né?